Olá, está começando o seu programa de Arqueologia e História Bíblica. Estamos fazendo uma viagem no tempo e conhecendo algumas das riquezas históricas do pedaço de chão aonde Jesus pisou, Israel. Mas hoje vamos conhecer Belém, a cidade do nascimento de Jesus, que pertencia a Israel, mas hoje faz parte do território palestino. Você então é nosso convidado. Vamos juntos a Belém, a cidade aonde nasceu o Salvador da humanidade. Mas tu, Belém Efrata, posto que pequena entre milhares de Judá, de ti me sairá aquele que há de reinar em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. No nosso programa de hoje, vamos falar sobre o nascimento de Jesus. Por isso viemos até Belém, a Igreja da Natividade, para conhecer um pouco mais sobre esse evento da Bíblia. A Igreja da Natividade é dividida em 3 edifícios. Aqui você tem o complexo armênio, a seguida vem a Igreja grego-ortodoxa, a mais antiga. Ela data do 7º século, da época de Justiniano. E mais à frente, atrás das árvores, fica a parte católica deste edifício. Vamos conhecê-lo por dentro. A Igreja da Natividade passou por muitas fases de demolição e reconstrução. A primeira fase de construção que houve aqui no local foi no 4º século, sob ordem de Constantino e sua mãe Helena. Desta parte não temos nada que podemos ver do lado de fora. Os restos do 4º século só podem ser vistos dentro da igreja. Aqui a parte mais antiga que pode ser vista desde fora é este prédio, como eu falei, pertence à época de Justiniano. Agora, há uma curiosidade aqui. Você percebe que a entrada da igreja é uma porta bem pequena. E há 3 níveis de construção aqui. Uma maior, outra menor em forma de arco e outra menor ainda. Por que essa porta tão pequena? Por que as 3 fases de reconstrução da porta? Bem, há várias versões para o porquê deste tamanho da porta. Uma delas diz que aqui na praça havia no passado um comércio de animais. As pessoas comercializavam então cavalos, camelos e acabavam entrando na igreja com esses animais sem nenhum respeito pelo local. Bom, então um padre, ou o sacerdote que cuidava do templo, decidiu construir uma porta menor para impedir o acesso dos animais. A outra versão diz que havia um ataque de mouros aqui na região e quando eles foram destruir a igreja, o sacerdote lhes pediu para poupar o edifício porque ali dentro havia um quadro com os 3 reis magos, que ele dizia eram soberanos nobres mouros. Então que poupassem o edifício. E desta forma, então, eles não destruíram o prédio, mas o desrespeitavam, entrando a cavalo. Bem, o padre então construiu uma porta menor que impediria o acesso dos animais ou de homens montados e ao mesmo tempo serviria de motivação teológica. Ela era chamada então a Porta da Humildade. Por que ela tem esse nome de Porta da Humildade? Porque por ser baixa, as pessoas têm que se curvar para entrar na igreja. Como nós vamos fazer agora e como é possível ver os peregrinos fazendo todos os dias. Aliás, agora está chegando um grupo. Perceba como eles se curvam para ter acesso ao interior da igreja. Então, agora é nossa vez. Vamos entrar e conhecer o interior da igreja. Na parte interior da igreja, encontramos primeiro esta parede de madeira que data do século XV. Aquele quadro dos 3 magos da história que contamos ficaria na parte de cima, mas hoje está impossível de ser visto. O que sobrou dele não está mais visível. Bom, vamos entrar então dentro da igreja. No passado também havia o costume, na época de Justiniano, de ser este o local especial onde o imperador assistia os rituais religiosos. Vamos então conhecer o interior.
Estes mosaicos que estão aqui é a única coisa que sobrou da igreja construída por Constantino no IV século. Eles foram encontrados no início do século XX por 2 ingleses. Então, algumas partes desse mosaico ainda permanecem até hoje aqui. Porém, a igreja sofreu muitas destruições, especialmente pelos samaritanos, que acabaram com praticamente todo o prédio construído pelo imperador Constantino. Durante o período dos cruzados, no século XII, a igreja foi parcialmente reconstruída. E os cruzados, neste século, fizeram várias pinturas aqui na parede, como estas que estão nas colunas. São pinturas de santos, de papas, de pessoas importantes da igreja na época. Também mais acima, eles têm pinturas de vários mosaicos representando fases e episódios da história cristã. Vamos agora conhecer uma outra parte da igreja. Na época dos cruzados, ela foi reconstruída, como dissemos, mas antes de Justiniano, uma das mais graves destruições que a igreja sofreu foi pelos samaritanos. Originalmente, havia uma porta ali à frente que dava acesso à gruta, onde as pessoas tradicionalmente acreditavam que era o local do nascimento de Jesus. Nós vamos entrar na gruta agora e conhecer esse ambiente que até hoje é motivo de devoção para muitos cristãos ao redor do mundo. A Igreja Católica não desempenha nenhum papel litúrgico aqui nessa parte principal da igreja, apenas no edifício anexo. Quem controla todo esse setor aqui são cristãos ortodoxos gregos, principalmente de origem russa. E por falar nisso, nós temos aqui na frente um altar datado do século XVII. Foi um presente do czar da Rússia. Ele é feito em madeira e linho importado da mais fina qualidade. E hoje serve de base para as missas e rituais que ainda são celebrados aqui no local. Este é um lugar, então, que reúne muitos eventos históricos interessantes, embora a veracidade bíblica de ser aqui o local do nascimento de Jesus é bastante questionável. Vários períodos históricos estão retratados aqui. Este altar pertence à Igreja Ortodoxa. Você tem aqui uma estrela que foi trazida para cá em 1717 e que marca, segundo a tradição dos ortodoxos, o local aonde Maria deu à luz ao menino Jesus. Acima do altar há um mosaico bem antigo da época dos cruzados, ou seja, do 12º século depois de Cristo. Como você vê, aqui há muitas pessoas religiosas que vêm fazer as suas preces, pessoas de várias etnias, de vários países, de várias comunidades ao redor do mundo. O local é pequeno, mas as 3 comunidades se ajustam bem quando têm aqui os seus serviços litúrgicos. Aqui nessa segunda parte é onde acredita-se que Maria teria colocado Jesus na manjedoura. Desse lado, então, o menino Jesus havia sido colocado. Então aqui é o altar da manjedoura. À esquerda, você tem o altar dos reis magos. Reis, segundo a tradição local, é claro. Eles teriam visitado Jesus e colocado aqui os seus 3 presentes: ouro, incenso e mirra. É claro que, do ponto de vista arqueológico, persistem muitas dúvidas quanto à historicidade de ser este o local do nascimento de Jesus. Mas estamos conhecendo a cultura cristã a respeito deste importante evento na história do cristianismo. Tendo nascido Jesus em Belém de Judeia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém, dizendo: Onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. No livro Desejado de Todas as Nações, de referência internacional, da escritora Ellen White, é dito que os magos do Oriente eram filósofos. Faziam parte de uma grande e influente classe que incluía homens de nobre nascimento, bem como muitos dos ricos e sábios de sua nação. Entre estes se achavam muitos que abusavam da credulidade do povo. Outros eram homens justos, que estudavam as indicações da providência na natureza, sendo honrados por sua integridade e sabedoria. Desses eram os magos que foram em busca de Jesus. No Antigo Testamento, porém, a vinda do Salvador era mais claramente revelada. Os magos souberam com alegria que seu advento estava próximo e que todo mundo se encheria do conhecimento da glória do Senhor. Viram os magos uma luz misteriosa nos céus, naquela noite em que a glória de Deus inundara as colinas de Belém. Ao desvanecer-se a luz, surgiu uma luminosa estrela que permaneceu no céu. Não era uma estrela fixa, nem um planeta, e o fenômeno despertou o mais vivo interesse.
Aquela estrela era um longínquo grupo de anjos resplandecentes, mas isso os sábios não entendiam. Era necessário viajar de noite, a fim de não perderem de vista a estrela. Mas os viajantes entretinham as horas proferindo ditos tradicionais e profecias a respeito daquele a quem buscavam. Em toda parada que faziam para repouso, examinavam as profecias, e nelas se aprofundava a convicção de que eram divinamente guiados. Enquanto, como sinal exterior, tinham diante de si a estrela, sentiam interiormente o testemunho do Espírito Santo, que lhes impressionava o coração, inspirando-lhes também esperança. Ninguém deveria ter sido pego de surpresa. Estava revelado o tempo do nascimento do Messias. Estava escrito: E tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar meu povo, de Israel. Os entendidos da lei não deram importância à estrela, ao tempo e nem a Belém, e Deus achou mais fácil se comunicar com os pagãos. Ainda hoje é assim. Sempre que rejeitarmos o que está escrito, sempre que tentarmos evitar reconhecer que há uma verdade revelada, essa verdade se afastará de nós e servirá de guia para quem realmente a valorize. Pense nisso enquanto continuamos a nossa viagem. Nós estamos do outro lado da gruta, no setor católico, pertencente aos padres franciscanos. A igreja maior, ela foi construída no século XIX. Agora aqui há duas grutas. Uma delas é tradicionalmente ligada à figura de São Jerônimo. Eu estou falando baixo porque eles estão nesse momento tendo uma missa católica e nós devemos respeitar. Nós vamos conhecer a gruta de São Jerônimo. É que, segundo a tradição, Jerônimo veio para Belém e morou aqui durante alguns anos estudando hebraico enquanto estava traduzindo a Bíblia para o latim, a famosa Vulgata Latina. Então aqui a gruta de São Jerônimo é o lugar onde tradicionalmente se diz que ele traduziu boa parte do Antigo Testamento para o latim. Vamos conhecê-la. Enquanto a cerimônia religiosa se processa no outro lado da gruta, estamos aqui conhecendo o local onde Jerônimo fez a tradução da Bíblia Vulgata Latina. Nós temos aqui, inclusive, uma inscrição, moderna evidentemente, que marca o lugar como sendo o local onde Jerônimo esteve assentado por vários anos, estudando hebraico e fazendo as traduções da Bíblia Sagrada. Então, este é o local tradicionalmente marcado como sendo a gruta em si. São Jerônimo, segundo a tradição, dormiu várias noites aqui, fez suas orações e também pegou todos os seus livros para aqui estudar e traduzir a Bíblia. Hoje o local, evidentemente, foi adaptado a se transformar numa pequena capela, onde ritos religiosos acontecem periodicamente para um grupo pequeno de pessoas. Esta, portanto, é a parte da gruta que tradicionalmente dizem aonde ficava Jerônimo e fez também os seus estudos, trouxe os seus livros para traduzir a Bíblia. Agora, apesar do local ser tradicionalmente chamado de Gruta de São Jerônimo, ele não é natural. A única gruta natural é aquela que supostamente marcava o local do nascimento de Jesus. Aqui foi um local preparado, adaptado, com conexão a outra gruta. Há muito da construção aqui que é da época de Justiniano e períodos posteriores. Como você vê, aqui tem um mosaico apresentando Jerônimo, Eustáquio, seu secretário, Paula e a filha de Paula. Paula era uma das mais associadas secretárias que ajudava São Jerônimo nas suas traduções, com seus livros. É curioso que numa época em que havia tanta segregação feminina, houve espaço para o destaque de uma mulher em particular. Aliás, no passado, na época do quarto século, quando Jerônimo esteve aqui, era esta a entrada original do local. Como você vê, temos apenas hoje as escadas, mas a base, evidentemente, já está completamente destruída, desaparecida. E outra curiosidade que temos é que Jerônimo e Paula foram ambos sepultados neste local conforme o seu desejo. Vamos conhecer agora o túmulo de São Jerônimo. Aqui então é o local onde ficava o túmulo de São Jerônimo. Evidentemente os seus ossos não estão mais aqui. Foram levados, transportados para Roma e hoje estão no altar de uma igreja ali na Itália. E mais à frente nós temos o túmulo de Paula. Como no caso de Jerônimo, os ossos de Paula também não estão mais aqui.
Um altar marca o local original do seu sepulcro e uma pedra com inscrições latinas demonstra o local aonde ela foi sepultada. Bem, terminamos a nossa visita à Igreja da Natividade. Como você viu neste programa, importantes eventos históricos tiveram lugar aqui. Imperadores construíram esse local, guerras o demoliram várias vezes. Até o monastério abrigou aqui um importante tradutor da Bíblia, São Jerônimo. Bem, quanto à ligação deste local com o nascimento de Jesus, do ponto de vista arqueológico, ainda existem sérias dúvidas. Contudo, mais importante do que o local é o evento. Deus veio aqui. Deus sujou seus pés na poeira do nosso mundo, do nosso planeta. Deus amou o mundo de tal maneira, como diz a Bíblia, que enviou o seu Filho unigênito, Jesus, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E como escreveu Santo Agostinho de Hipona, um antigo teólogo da Igreja Cristã, se Cristo nascesse todos os dias em Belém, de nada adiantaria se ele não nascesse em nosso coração. Um abraço e até o próximo programa. É certo que a promessa se cumpriu. O Filho unigênito do Pai veio e nasceu como ser humano em Belém, cujo nome em hebraico significa Casa do Pão. Foi de fato o berço do verdadeiro pão do céu. Foi em Belém que nos dias dos juízes houve uma fome no lugar e faltou, aliás, o pão, o principal elemento para todos. Veja que ironia. Faltou o pão na casa do pão. Por isso a família de Elimeleque saiu a peregrinar pelas campinas de Moabe, como está escrito no livro de Ruth. Hoje, no lugar onde o verdadeiro pão do céu desceu como maná para alimentar as multidões, há outras multidões famintas do verdadeiro pão. Elas estão com fome, mas não reconhecem o verdadeiro alimento. Belém está separada de Jerusalém por um alto muro. Assim como a chegada do Messias passou despercebida na noite em que ele veio ao mundo, também para muitos, daqui e de lá, passa despercebido o sacrifício feito em Jerusalém. E o que separa uma verdade da outra é o muro da incredulidade. Lá os muros são construções civis. O muro separa um grupo de outro grupo. As armas são pesadas. Os homens são bombas. Justamente no lugar onde o anjo disse: paz na terra entre os homens de boa vontade. Quando o povo fez acordos de paz com Deus, houve paz. Quando o povo aceitou a paz de Deus, houve paz. Mas quando resolveram fazer guerra em nome de Deus, quando não era mais a vontade de Deus e sim a dos homens que tomou conta, faltou a paz entre eles. E sempre faltará a paz em um coração que faz guerra contra Deus. Jesus disse que veio para os que eram povo dele, mas o povo dele não o reconheceu. Faltou boa vontade para reconhecer Jesus como o Messias. Todas as profecias, todos os mistérios estavam revelados, mas não tiveram boa vontade para entender. Tenha boa vontade. Viva a paz de Deus, a paz que excede a todo conhecimento. E você perceberá que aquele que nasceu em Belém e morreu em Jerusalém, aquele que também ressuscitou, irá visitar o seu coração, irá morar em sua vida e dar a você a paz do céu. Pense nisso. A gente se vê no próximo programa Evidências.